da igreja, com poder, com força, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Pai, sempre te falei, Senhor amado, que se não for pela tua vontade é que eu não estaria, meu Deus. E mais uma vez, Senhor amado, o teu Espírito, Senhor, assim como tomava sanção, Senhor amado, possa se apossar de mim, Senhor, e trazer a mensagem, meu Pai, direto para o coração da igreja, meu Pai. Que essa mensagem possa ir, Senhor amado, e produzir o fruto, Senhor amado, e o destino para a qual comigo. Nasceu da minha mulher, eu tenho certeza. Foi eu que ajudei a fazer, não é possível que essa criança está nascendo diferente. E ali bateu uma preocupação, e eu falei, Senhor, ele não é do mal, ele é bom. Ele só ainda não amadureceu. E muitas coisas, quando não estão maduras, elas não estão prontas para executar o seu determinado projeto ou o que Deus realmente chamou para fazer. Eu iniciei esse texto falando de Pedro. Quando estavam aqui na última mensagem que eu trouxe, que o Senhor trouxe comigo, nós falamos da Santa Ceia. E esse texto ele é praticamente consequência, ele é seguindo esse último texto que nós pregamos aqui. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus estava ali, chamou os discípulos para cear, e o Senhor desejou muito estar com eles. Amém? Desejou muito, e ali estava Pedro, João, Tiago, todos os 12 discípulos com o Senhor. E o Senhor ali falou, e no momento da ceia teve alegria, teve perdão, porque o Senhor perdoou, teve confissão de pecados, teve tudo ali naquele momento, porque o Senhor ele queria fazer com que todos se sentissem à vontade. Amém? Porque na mesa do Senhor, meu irmão, senta todo tipo de pessoa, todo tipo de doente, toda pessoa que tem problema. Se a pessoa está madura ou não, ela vai sentar. Pessoas que falam demais ou que falam de menos, Deus ele vai receber todos, porque o Senhor fala o quê? Que diante dele não vai lançar ninguém fora. Amém? Todos que vier a mim, eu não lançarei fora. Mas o Senhor ele tem plano de transformação para cada um desses. Amém? O Senhor tem plano de transformação para o teu marido. O Senhor tem plano de transformação para o teu filho. E eu fiquei pensando, Senhor, ele não pode ficar assim. Meu filho, essa semana ele fez 7 anos. E eu tenho na minha cabeça, né, alguns estudos falam que a criança ela é formada o caráter dela até os 7 anos. Então se você errou, meu amigo, até os 7, corre atrás do prejuízo. Eu falei, Senhor, eu acho que eu errei, não é possível, né? E desesperei um pouco, eu falei, Senhor, eu não vou desesperar, eu vou orar. Eu orei, chamei ele, orei, fiz uma reunião na minha casa, na quarta-feira, chamei, olha, nós vamos fazer uma assembleia em casa, vamos fazer uma oração, vamos fazer uma reunião de família. Então fazia tempo que eu não fazia isso, só quando está muito problema em casa, eu falo, vamos fazer uma reunião, né? Vai fazer uns 2 anos que a gente não fazia, né, agora? Né? O último caso não vim agora contar, né? Mas assim eu chamei ele, trouxe o versículo para ele, né? A gente li todos, pai, não irrite os vossos filhos, né? Obedecer vossos pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor. E ele entendeu naquele momento que ele tinha que ser diferente, mas ele teria o castigo. Amém? Teria o castigo. Isso me trouxe a esta mensagem hoje. A palavra de Deus vai dizer que ali Jesus estava sentado com os discípulos e ele começa a falar da ceia, lava os pés dos discípulos. Amém? Tem um momento confortável com os discípulos. E ele fala, no meio daquela conversa, os discípulos começam a discutir. Amém? E eu falo para você, meu irmão, o culto foi maravilhoso. Imagina um culto onde Jesus é o preletor da palavra. Eu pregar aqui para vocês é uma coisa, estar movido pelo Espírito também é uma bênção, mas você vê o próprio Jesus pregando, meu irmão, isso é gracioso. Ver o próprio Espírito do Senhor falando hoje é gracioso. E Jesus ele pregava, falava, os discípulos ficavam atentos. E a palavra de Deus diz que no final ele cantou um hino. Nós louvamos ao Senhor aqui, entregando nosso coração, né? Falando que tu és santo, Senhor. Imagina você acabar de cantar um hino e poder abraçar a pessoa ao qual você cantou o hino. Que coisa maravilhosa isso. Os discípulos tiveram tudo isso. Mas assim como nós acabamos de sair de um culto maravilhoso, saímos pisando fogo, a gente sai pisando, fica aquela pegada de fogo, né? No mundo espiritual. Aí chega no carro, a criança faz um ar e a gente, oh Jesus, mas eu vou descer da cruz. E não foi diferente. Os discípulos já não tinham nem acabado o culto ainda, e eles começaram a discutir quem era o maior. Isso o Senhor fica olhando, eu fico imaginando, Senhor, Deus olhando, Deus deve de olhar para você e falar, Pai, difícil escolher esse nome, viu? Eu não sei o que matou Jesus na cruz, se foi realmente nós ou se foi aqueles discípulos, porque eles davam um trabalho demais, né?
Cada um tinha um problema. Mas por que, irmão? Por que pensar isso? Porque cada discípulo, irmão, é como se fosse um retrato nosso. O discípulo, nós tínhamos o sanguíneo, tinha o fleumático, tinha o que não tinha fé, que só tinha fé se olhasse, e Deus tratava de todos. Tinha o traidor no meio deles, tinha todo tipo de pessoa. E o Senhor, quando Ele escolheu aquele discípulo, Ele falou assim: ó, assim como eu fiz, como eu transformei a vida desses homens, com o meu Espírito, eu vou transformar a minha igreja. Então você tem problema, você às vezes tem algum teu marido tem um problema, ora o Senhor tem poder para transformar. O Senhor transformou homens que andavam com Ele. Pastor, mas meu marido não anda consigo, mas você ora por ele dia e noite, você ora por ele quando você vem para a igreja, você traz a palavra, leva uma palavra para ele, de vez em quando fala de Jesus para ele, e aos poucos você vai plantando a semente do Senhor no coração dele. E o Senhor estava nessa mesma missão, os discípulos estavam ali, mas ali começou aquela briga, e ali quem é o maior, quem é o menor, o Senhor para aquela briga e fala: para, e traz um ensinamento para eles. Ninguém aqui é maior. Ele poderia falar: eu sou maior, porque ele era o maior. E ele foi lá e lavou os pés dos discípulos, mostrando que ele, por ser maior, ele estava disposto a servir. Então você é maior quando você está disposto a servir o teu irmão, está disposto a ajudar o teu irmão. E ali o Senhor, ele, antes de finalizar, ele chama. Disse também o Senhor: Simão, 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 Simão. Eu não sei se vocês são da minha época, eu até ouvi um pregador falar isso, eu lembrei muito, eu me identifiquei muito com isso, quando ela fala assim: nossos pais antigamente, quando nós estávamos visitando alguém, nós aprontávamos, né? E a gente acha que a gente não pode apanhar quando a gente está na casa de alguém, né? Estou na casa do vizinho, minha mãe vai me bater aqui. Então, estou beleza, estou suave. Meu filho às vezes comete esses erros lá na casa da avó dele. E aí minha esposa vai lá e chama: vem cá no banheiro. Vem cá. Eu não quero fazer xixi, não, vem cá. Vamos conversar. Não, mãe. Na primeira vez ele não percebeu, ele só viu os gritos. Aí eu falei: Jesus, aí a avó ficou meio triste. Agora que ele já sabe, vai vem no banheiro. Não, eu não fiz nada. Já sabe o que vai acontecer. E em casa é assim, irmão. E ele sabe, já sei, tem que corrigir com a vara, filho. Tem hora que tem que usar a vara, porque às vezes você está aprontando muito. E não é só lá em casa. E às vezes nós vemos pessoas que vêm até os pastores e falam: pastor, ora pelo meu filho. Meu filho está uma bênção e tal, não está uma bênção, não, pastor, é uma bênção ao contrário. Está aprontando demais. Mas a gente tem que se posicionar como homem de Deus em casa, como pai, mas como servos do Senhor. E o Senhor, ele traz o versículo lá em Colossenses, né, que fala como a gente deve tratar esses casos. E a gente tem que aprender. Amém? Amém? E ali o Senhor Jesus, ele começa ali a falar com Simão, ou melhor, na minha época minha mãe falava assim: Jean, Jean. E dava aquela olhada, falava assim: Jean, Jean. E eu vi a pregadora falar isso, eu falei: rapaz, mas é igualzinho mesmo. Ela falava: eu não posso te bater aqui, né? Tipo isso. Mas se tu aprontar, né? E eu me identifiquei com isso, eu falei: mas era igualzinho mesmo. Minha mãe falava desse jeito, né? Então o Senhor, ele chamou ali Simão, Simão, né? E ele já parou. Se o Senhor chamou, o Senhor foi lá, deu a aula, repreendeu todo mundo e chamou ali o dono da confusão. Quem é o dono da confusão praticamente? Simão. Porque mais atrás o Senhor já tinha falado para ele que ele ia apacentar a igreja dele e tal, então ele já se achava o líder. Mas só que, irmãos, quando Jesus está no negócio, quem é o líder? Jesus é o líder. Quem manda na sua casa? Jesus. Amém? Ele é o líder. E depois você decide com a sua esposa aí. Se ela quiser mostrar para os seus amigos que você manda, amém. Beleza, você está bonito na foto. Amém? Agora, se você não tiver domínio sobre ela, tá? Fazer ela entender que diante dos homens você pode mandar, mas em casa deixa ela achar que ela manda, nem ela que manda mesmo, então assim vai. Amém? Lá em casa é diferente, irmão. Jesus, depois sou eu. Aqui em cima, como você pode falar algumas coisas, né? Olha a brincadeira. A gente sempre toma decisão juntos, amém? Se eu falar alguma coisa, às vezes eu tomo a frente, tento decidir alguma coisa, e eu vejo que o rosto dela se entristece, aí eu volto atrás e falo: não, nós vamos trabalhar juntos. Você não achou legal? Eu falo: não sei, acho que isso não dá certo. Não, então tudo bem, então vamos lá, vamos fazer de uma outra forma. Vamos sempre entrar em um acordo. Irmão, se você casou pensando em ficar para sempre, existe a palavra chamada ceder. Não é aquele ceder do Bíblia, não, é ceder. Alguém tem que ceder. Amém? Casamento é assim, irmão. É uma via de duas mãos. E muitas das vezes um lado ele é obrigado a ceder, senão não dá certo. Às vezes tem que ser o homem, às vezes tem que ser a mulher. Às vezes é só o homem, às vezes é só o homem, às vezes é só o homem.
dos casos, por que é só o homem? Agora vamos defender os homens. Porque a gente ama as mulheres, então a gente sempre, por amor, a gente cede, amém? Quem ama, cede, amém? Aleluia, pode assumir, irmãos. O homem também é amor, então por amor ele cede, amém? E aí o Senhor chamou a Pedro, e ele fala assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo. Então Simão já fica em alerta. Opa, né? Mas eu roguei por ti. Aí ele se alegra. Roguei por ti, né? Para que a tua fé não desfaleça. Aí ele fica, ó, tá vendo? Não vai desfalecer. Mas como o Senhor fala, e tu quando te converteres. Aí ele fala, oi? Que? Não sou convertido? Pensa você, irmão, sobe aqui, toca, adora a Deus, e de repente o Senhor fala, olha, você precisa se converter. Eu ouvi isso a minha adolescência inteira. Como eu me converti muito cedo, então a gente brincava muito no meio, né, dos irmãos lá, rapaz, vai te converter, rapaz, para com isso aí. Quando tu te converter, procura se converter. Então assim, desde os 14 anos a gente brincava muito disso. E hoje, quando você está maduro na igreja, maduro, amém? E as pessoas falam, você precisa se converter, aquilo te entristece. Isso não é sinônimo de maturidade, amém? Eu lembro de um certo jovem que ele queria assumir um grupo, queria fazer isso e aquilo, e aí deu uma divergência, um problema, porque a pessoa não pôde falar com ele, e ele se irritou muito. E eu falei assim, olha, por essa atuação, eu acho que você não está pronto para assumir, porque é isso que você vai passar para os seus liderados. Então muitas das vezes nós achamos que estamos prontos para fazer alguma coisa, achamos que é o momento, né? E Pedro fica muito entristecido quando o Senhor fala isso para ele. Ele diz assim, quando tu te converteres, confia nos teus irmãos. Ele fala, oi, né? Não tem isso aí, tá? É minha parte. E ele disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Amém? E ele fala que está pronto. E aqui é onde nós iniciamos a nossa mensagem. Livro de Mateus 13. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Para você abrir Mateus 13, versículo 24. Todos acharam? Então, aqui quem não achou pode ler aqui na tela. Ele diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e o semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o opa, ixi, Jesus. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então um joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-no no celeiro. Amém? Amém. Então o Senhor propôs essa parábola. Quando nós falamos de Pedro, quando o Senhor separou ali Pedro e falou: ei, para, você ainda não se converteu. O Senhor queria falar o quê? Satanás te pediu para peneirar como trigo. Amém? O trigo ele passa por um processo, onde nós já vamos entrar nesse processo para que você entenda. Mas o trigo ele é comum quando você planta o trigo, né? Ele começa a nascer sem as espigas, então ele nasce todo, como eu vou dizer, como se fosse só um palito, mais ou menos assim. E o joio ele acompanha esse crescimento. Então o trigo ele é muito parecido com o joio. Amém? Na sua fase nova, o trigo novo. Amém? Vamos chamar de trigo novo. Foi nessa parte que eu entendi que meu filho ele ainda é um trigo novo. Teu marido ainda é um trigo novo. Por isso que ele te dá trabalho.
Teu filho é o trigo novo, por isso ele te dá trabalho. O trigo novo, ele parece muito com o joio, logo ele vai ter as mesmas ações que o joio. Amém? Vai ter a mesma ação. O teu irmão que senta do teu lado, às vezes ele se comporta como um joio, mas ele é trigo. Ele é trigo. Ele é da colheita do Senhor, foi o Senhor que plantou ele ali, amém? Mas pastor, a parábola diz que também foi plantado joio no meio do povo. Irmão, não sou eu que vou julgar quem é joio ou quem é trigo. Não é você, não cabe a você falar quem é joio e quem é trigo. Não cabe a você falar que o irmão está errado ou que não está errado. Deixa Deus corrigir o próprio irmão. O que o Senhor fala? Que todos vão crescer juntos. Amém? Vai crescer junto. Às vezes você está do lado de um irmão que ele te dá muito problema, ou que às vezes ele, sei lá, fala de você por trás, né? Te dá trabalho, você nunca sabe, você desconfia e você quer resolver você mesmo. Olha, fiquei sabendo que aconteceu isso e aquilo. Deixa lá. Não, porque você é um joio. Não, deixa lá. Muitas das vezes ele está se comportando como um joio porque ele é trigo novo. Ele é trigo novo, e o trigo novo ele vai dar trabalho, né? Também fazendo um estudo leve sobre o trigo, vai dizer que o trigo, quando o vento bate no trigo, ele se balança, ele é flexível. O trigo ele é mole, ele é maleável, amém? O crente ele é maleável, a palavra vem, tem que entrar e ele tem que retornar, amém? A palavra entra para você e você libera para o teu irmão. O joio não, ele é duro, ele é durão. O vento bate, ele só balança assim, mas ele não se flexibiliza, porque ele não tem nada, ele é como se fosse um palito. Amém? A palavra bate e ele se endurece para não receber a palavra. Nós não, se nós somos trigo, nós recebemos e nós mandamos para o nosso irmão. Amém. Você é assim, você vem aqui para quê? Para comer. O pessoal fala assim: não, eu posso assistir o culto da minha casa. Se realmente o governo declarar que nós teremos que ficar em nossos lares, nós como cristãos não vamos negligenciar, amém? Né, pastor? As autoridades, porque Deus fala que as autoridades foram postas por Deus sobre nossas vidas. Nós iremos obedecer, mas até então, enquanto não tiver isso, eu imagino que a gente não vai parar, nós vamos continuar pregando o evangelho aqui. Amém? E a gente fala assim: não, pastor, eu não vou, eu posso assistir o culto de casa, tá bom. Quando você tem fome, o que você faz? Você entra no site de comida e se alimenta? Isso te alimenta? O que você faz? Você vai no mercado e pega comida de verdade. Então não vem dizer que você consegue se alimentar só assistindo pregação pela internet, que isso aí é um bônus que a gente tem em casa, mas isso não vai te alimentar para sempre, isso não vai te manter firme. Amém? Amém. Não vai te manter firme. É igual a comida. Se eu sentir fome, não, estou com fome. Estou com fome, pai. Deixa eu colocar no YouTube uma receita aqui para você já encher a barriga. Toma, assiste aí. É assim que funciona em casa? Não é. A palavra de Deus também não é assim, irmão. Uma certa pessoa também falou para mim: pastor, não, mas servir em casa a Deus é muito mais fácil, porque eu não preciso ver o irmão, eu não vou pecar. Eu falei: irmão, que efeito vai ter a palavra na tua vida se você não puder pô-la em prática? Quando você vê na igreja, você põe a palavra de Deus em prática. Você vê o teu irmão vem te dar um abraço, vem te falar um problema, você vai ver como você vai resolver aquele problema. Ou no meio do caminho alguém te encontra e fala: oh, que bênção te ver por aqui e tal, olha, eu sabendo que você orou por mim. Ou isso você vai falar: não, sim, eu orei, olha, Deus está agindo na tua vida. Você vai frutificar, vai dar frutos ali, vai pregar a palavra do Senhor, amém? Como o trigo, amém? O trigo também, irmãos, quando ele não está maduro, ele tem algumas dificuldades. Por exemplo, o trigo, ele é como eu vou te falar, um alimento, ele é grudado na casca, amém? Ele é grudado na casca, então até antes ele ficar maduro, ele não faz barulho, ele está grudado na casca. Nós como cristãos, isso aqui é só uma casca para a gente. Esse mundo, ele é uma casca onde nós vivemos, mais ou menos isso. E quando você está grudado nas coisas do mundo, você tem dificuldade de entender as coisas de Deus. Você tem dificuldade de levar tudo para o espiritual, amém? O pastor tem que levar tudo para o espiritual? Sim, leva tudo para o espiritual, mas na hora de você replicar, você tem que replicar com sabedoria. Muitas das vezes algumas coisas não são tão espirituais, você tem que agir como um homem natural, amém? Por exemplo, se está mandando lavar a mão, lava a mão, irmão. Lava a mão, não custa nada, você não sujou sua mão? Não lava, amém? Ah, pastor, mas eu creio que eu não vou pegar. Não vai mesmo. Meu filho está com a brincadeira lá em casa, que ele fala: pai, eu sou imune. Eu falei: você é mesmo? Eu sou imune, pai, eu não vou pegar. Eu falei: mas você tem que comer, porque se você não comer, o teu corpo não tem energia para produzir a imunidade contra o vírus da gripe, ou seja, qualquer vírus que seja, amém? Aí ele fica bravo, né? Tem que comer, né? Mas tem que comer, não tem jeito. Tem que tomar alguns cuidados, então esses cuidados a gente tem que tomar, amém?
Então assim, quando nós estamos presos, o joio, todo o tempo ele é vazio. Sabe o que é interessante? A palavra diz que a plantação foi feita pela manhã, e o trigo foi jogado ali primeiro do que o joio, e o joio foi lançado à noite. Mas no outro dia, quando cresceram, eles cresceram juntos. Um foi plantado antes e o outro foi plantado depois. Por que ele cresceu tão rápido? Né? Se o joio é vazio, como que ele cresceu tão rápido? Né? Se ele foi crescer depois, porque não, crescer vazio é mais fácil do que crescer cheio. Crescer sem nada é mais fácil do que crescer cheio. Porque quando você quer crescer cheio, você se demanda um tempo em oração, em leitura da palavra, em jejum, em buscar o Senhor. Mas quando você só cresce pelos meios que não são de Deus, pelos meios que não são espirituais, só pelos meios naturais, você consegue chegar ao poder muito mais rápido. Mas você não chega com qualidade, não chega com força, não chega com firmeza. Amém? Eu conheço muitos pastores que foram levantados muito cedo, e quando veio o vento, eles caíram. Eu tive a oportunidade de ser levantado pastor aos 23 anos. Amém? E eu recusei essa opção, porque eu não sei se foi só o medo, porque medo eu sempre tive mesmo de ser pastor, porque eu tive um pastor que ele contava coisas pra gente que a gente pensava duas vezes antes de ser pastor. Eu vou contar um fato dele, acho que dá tempo. Ele conta uma vez que ele foi chamado para fazer missão, ele, a esposa e a filha. E na sexta-feira o pastor contou um fato e isso me lembrou, isso que ele contava pra gente. E ele começou a passar necessidades, irmãos. Necessidades, briga para a igreja, porque a igreja, quando chega outra igreja no local, se ela não tiver o pensamento de Deus, que a intenção de Deus é expandir o reino, ela começa a brigar. Não, porque esse pastor chegou, vai começar a pegar umas daqui, vai começar a pegar membro, vai diminuir aqui a arrecadação na igreja. Então eu tinha esse pensamento, mas qual era o pensamento dele? O nome do meu pastor, ele era Gutierrez. Amém? Ele falou, não, eu estou aqui para expandir o reino, vamos abrir uma igreja aqui, quadrangular e tudo, vamos expandir o reino. Mas ele teve muita luta com a igreja, ele luta também em casa, financeiramente. Os pastores, o ministério mandava alguma coisa para ele, mas ele investia muito, ele é um amante da obra do Senhor Jesus. Se a igreja não arrecadava, ele pegava o salário dele, irmão, e investia tudo ali. E aí chegou um momento que ele estava passando um momento de necessidade mesmo, extremo, e ele tinha criança pequena. E ele começou a orar ao Senhor. Ele falou, nós vamos orar, porque se Deus me colocou nessa obra, Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe, o sustento vai vir dele. E ele orou, e eles estavam orando, ele, a mulher, ele, a esposa e o bebê estavam no carrinho, e a porta dele tocou a campainha da casinha dele que eles moravam, casinha pastoral, e chegou o menino, e é bem interior, uma bike cargueira. Todo mundo conhece bike cargueira? A bike cargueira, não motoboy, ele é um carro. Ele é uma bicicleta que na frente tem uma garupa bem grande assim, e atrás também, uma garupa bem grande, onde cabe mais ou menos aquelas caixas de feira, sabe, de plástico, aquelas caixas rápidas lá de plástico. E chegou a bike cargueira, bateu, aí ele olhou assim, aí, pastor Guterres mora aqui? Mora, sou eu. O irmão pediu para deixar aqui para o senhor. Uma bike, irmão, na frente e atrás, com tudo que vocês imaginarem. Até leite para a criança tinha. Ele descarregou e falou, tá, mas não passa o nome do irmão? Falou, peraí. Aí ele foi levar a conta para dentro. Ele voltou, quando ele voltou lá para falar com o rapaz não estava mais lá. Já tinha ido embora, sumido. E ele ficou preocupado, ficou pensando, aí a mulher dele falou, amor, ele já tinha ouvido muito isso, amor, eu creio que foi Deus que mandou essa provisão para a gente. Eu creio que foi Deus que começou, Deus viu a nossa necessidade e mandou, porque Deus ele cuida dos seus. Aleluia. Deus ele não deixa você passar fome, Deus não deixa você passar por um momento onde você vai duvidar dele, amém? Pedro ainda não tinha entendido isso. Pedro não tinha entendido quando ele falou, não Senhor, mas eu sou convertido, né? Eu sou um cara de Deus, eu já consigo pregar a palavra. Quando o Senhor mandou nós de 2 em 2, eu entendi que o Senhor é filho de Deus, e eu falei isso para o Senhor. O Senhor fala, quem pode dizer que sou? E todos ficaram calados, né? Talvez você fica tão impressionado porque você põe a mão lá, o enfermo é curado, fica tão impressionado porque você chega ali, o demônio sai, e aí você não traz a palavra principal, o alimento principal, que é o Senhor Jesus. Amém? Não pode nunca esquecer disso. E quem te usa é o Senhor. Se você sobe aqui e faz alguma coisa, não é teu mérito, é do Senhor. Se você sobe aqui e traz uma palavra, se você sobe aqui e toca um instrumento, se você vai lá fora, olha uma pessoa curada, não é o teu mérito, é do Senhor.
Você como servo, você não pode ter dúvida disso. Amém? Não pode ter dúvida disso. Então, como eu vinha falando, me veio aquela oportunidade e eu dei um passo para trás. Eu falei, Senhor, eu sou muito novo, eu nunca li a Bíblia toda, como é que eu vou pregar? Mas eu já aconselhava, já orava pelas pessoas, já fazia culto. E ali, assim, por fora, parecia que eu estava pronto, né? Eu sentia, né? Até eu pensava um pouco, estou pronto, né? Mas quando o Senhor me pegava e falava, não, eu fui orar ao Senhor, eu falei assim, eu estou pronto. Não, eu comecei a ver o histórico daquela igreja, onde eu congregava. E eu via que muitos pastores que eram levantados, muito cedo, eles caíam. Uns desviaram, outros. Eu falei, por que esses pastores estão caindo? E Deus me mostrando, por que eles estão caindo? Porque eles não estão prontos. Eles não estão prontos. Às vezes você fala, eu estou pronto, eu quero fazer isso. E às vezes Deus fala, você ainda não está pronto. E quando Deus fala, meu irmão, Deus ele não está te dando um conselho, Ele está afirmando. Ele está falando, você não está pronto. É uma afirmativa. Não é só, olha, eu acho que você não é o acho. Ele está falando, você não está pronto. Por isso que às vezes algumas pessoas assumem algumas coisas e dá muito pepino, dá muito problema, porque ele não sabe como resolver. Ele tem que correr para o pé do Senhor, é a única forma de resolver. Amém? Não é só na igreja, mas aí fora também. Às vezes nós assumimos algumas coisas e dá muito trabalho, muito problema. Criança é um negócio que não vem com manual, amém? Não vem com manual. Criança dá trabalho. Se eu soubesse disso, na verdade eu sabia, amém? Mas minha esposa me insistiu. E como eu fiz uma promessa para ela numa churrascaria, diante dos irmãos, diante da igreja, quem lembra disso? Quem estava lá? Eu fiz uma promessa para ela numa churrascaria, fizeram aquela brincadeira de fazer declaração, e aí eu querendo ser bom, né? Falei, Jesus, eu já sou romântico, mas hoje eu vou estourar, eu vou fazer um negócio melhor. Vou fazer um negócio melhor. Amor, você vem pedindo há muito tempo um filho, e eu decidi hoje, nós vamos ter esse neném. Todo mundo vê, glória a Deus, aleluia, e eu, ó, estourei, meti um filho, beleza. Passou um mês, irmão. Um mês, aí eu fui pro Maranhão, viajei, cheguei lá e minha mãe olhou pra mim e falou assim, tá grávida? Eu falei, oxe, que isso? Que tom é esse de revelação? Não, tá grávida. Por que não? Pediu peixe, pediu um ovo, olha os desejos, né? Pediu um ovo frito. Olha, desejo, não é bem fácil, né? Desejo ovo frito, que desejo é esse? Pediu um peixe, aí comeu o peixe e minha mãe ficou olhando. Aí quando ela voltou, que ela foi num banheiro, que ela não botou o peixe tudo pra fora, minha mãe falou assim, tá grávida, pode ter certeza que tá grávida. Falei, meu Deus, estava mesmo. Estava mesmo. Amém? Mas bênção, meu irmão, a palavra de Deus diz que bênção, ou melhor, filho é bênção. Amém? Filho é bênção. E eu vi a bênção de Deus na minha vida. Naquela época eu não tinha nem casa própria, nem nada, e o Senhor proveu tudo para mim. Amém? Para dar o Heitor é uma bênção, ele é um trigo novo, ele dá trabalho mesmo, e eu estou disposto a esperar o tempo certo da colheita. Amém? Você tem que estar disposto a esperar o tempo certo da colheita. Teu marido hoje ele pode te dar trabalho, como eu estou falando desde o começo. Teu filho pode dar trabalho, teu vizinho pode te dar trabalho, mas no tempo da colheita isso vai ser bênção, amém? Serão grandes homens e mulheres de Deus fazendo a obra do Senhor. E é nesse pensamento que nós temos que ir. Então o Senhor chama Pedro e Pedro fala, Senhor, não, eu estou pronto. É Senhor, tá bom, Pedro, você acha que você está pronto? Chega um grande dia, onde o Senhor é tomado ali, é tomado o beijo ali de Judas dá o beijo do Senhor, os soldados vêm, tomam Jesus, aí Pedro vai lá, corta a orelha do soldado, e depois Pedro foge, e o Senhor vai para a crucificação. Mas o Senhor, antes disso, o Senhor fala para Pedro assim, eu deixei para ler depois, 34, mas disse, mas ele disse ao Senhor, digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Tem gente que fala assim, que o galo cantou 3 vezes. Irmão, o galo é mais obediente que a gente, ele canta só uma. Amém? Ele cantou uma vez e Pedro se lembrou. No versículo do capítulo 22 mesmo, versículo 61, vai lá para a gente ver. Jesus ali estava sendo crucificado, estava sendo levado ainda não para a cruz, mas ainda para os julgamentos, né, do Sinédrio, de todos os palácios que precisava ali passar.
antes de ir para o Sinédrio, Jesus estava indo e Pedro estava numa fogueira, né? Ali, sentando nas mãos e olhando Jesus de longe, acompanhando o Senhor de longe. Amém? Muitas das vezes nós queremos acompanhar o Senhor de longe. A gente escolhe o culto, vamos no culto de domingo. Quando você tem realmente a necessidade, irmão, de só conseguir estar em um culto, Deus ele entende, porque Deus ele não é ruim. Amém? Ele não é hipócrita. Amém? Nosso Deus é bom, Ele é misericordioso. Ele sabe a tua vida, Ele conhece tudo. Ele sabe. Hoje eu estou feliz de ver a irmã Fernanda aqui, né? Passou por um processo cirúrgico, amém? Deus abençoou, ela está aqui com a gente. Ela não pode nem falar, irmão. Então não vou nem fazer ela rir muito. Ela falou, pastor, eu não posso rir muito. Vou até segurar um pouco aqui, para não prejudicar ela. Mas assim, Deus ele cuida de cada um, amém? Ele sabia que ela não podia estar aqui. Você acha que Deus não é o Deus dela? Porque ela não vinha? Não, Ele sabia. No momento que ela não podia vir, Ele cuidou dela. Ele sabe. O Senhor conhece tudo. Amém? E ali Pedro vai acompanhando de longe. Não chega perto. No 61 vai dizer assim, 60. E Pedro disse ao homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Ele já tinha negado o Senhor 3 vezes. Eu só li a última negativa que ele deu, a última negação. E logo que ele negou a terceira vez, ele lembrou, o galo cantou. Olha que coisa triste, irmão. E virando-se o Senhor, olhou Pedro. O Senhor estava na multidão ali, sendo levado, e quando o galo cantou, o Senhor olhou. Irmãos, imagina Pedro na multidão. Imagina você na multidão. O Senhor, Ele consegue fitar os olhos diretamente em você. Não importa a multidão, não importa o problema, não importa o que está acontecendo, Ele te localiza. Seja no momento difícil, seja no momento bom. Pedro aqui estava no momento onde ele negou o Senhor. Às vezes o Senhor ele te confronta quando você faz uma coisa errada. E você sabe quando o Senhor te confronta, porque Ele olha nos teus olhos e fala quando você está errado. A palavra diz que quando Pedro olhou, ele conseguiu olhar nos olhos de Jesus. Imagina aqui, trazendo para hoje, como se tivesse dado um zoom. Ele só viu a cabeça de Jesus e Jesus só viu a cabeça de Pedro naquela multidão. E Pedro na hora entendeu. E a palavra diz que ele saiu dali chorando amargamente. Eu imagino que esse deve ter sido um dos maiores, um dos piores momentos na vida de Pedro. Que ele entendeu, eu neguei o meu Senhor. Aquele que eu andei, que eu falei que amava, aquele que eu falei, não Senhor, eu neguei o meu Deus. Pedro deu muito trabalho. O Senhor falou assim, olha, eu vou lavar os pés. Não, Senhor, lava minha cabeça, lava minha... Pedro, quem já tomou banho, não precisa mais tomar banho. Quem está limpo não precisa mais se limpar. É só os pés, né? Jesus está falando, eu vou ser tomado perante os homens e vou ser crucificado. E o Senhor tinha acabado de falar para Pedro assim, ó, que bom, foi Deus que te revelou isso, né? Quando ele falou assim, eu falei que tu és o Senhor, né? Olha que resposta maravilhosa, né? Parece a gente na aula de terça-feira, quando a pastora Miss pergunta alguma coisa, a gente dá uma resposta, ela, isso mesmo, a gente fala uma estrelinha para nós, né? Estrelinha. Aí ele, isso Pedro, quem te revelou isso não foi nenhum homem, mas foi o próprio Deus que te revelou. Mas será o dia que eu serei tomado perante vós, e serei levado à madeira, serei crucificado e tal. Aí Pedro vai lá e estraga tudo. Não, Senhor, não acontecerá nada disso contigo. Assim, Pedro, você estava boneco, agora você estragou tudo. Aí você fala assim, para trás de mim, Satanás. Imagina você ouvindo isso do Senhor. Tem crente que não volta mais na igreja. Tem irmão que não volta mais. Se o pastor chegar e repreender, olha, você está aprontando isso, se converta. Treme, vai embora, não volta nunca mais. A palavra de Deus diz que os que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Essa palavra de correção, você vai chorar, você vai sofrer, mas você vai voltar. Pedro, quando olhou, ele falou, eu neguei o Senhor, eu neguei. O Senhor sabia, o cara é um cara problemático, é um cara sanguíneo, palavra difícil. Um cara que estoura fácil, fica bravo fácil, ele era pescador, ele era o líder ali no barco. Então assim, ele já veio ali de um processo de liderança, ele já liderava no barco. Então no meio dos discípulos ele também entendia que ele seria um líder, por ele já ter a pose. Muitas das vezes Deus usa o teu talento que você tem lá fora também na casa dele, amém? Muitas vezes você traz esse talento e Deus usa, porque é um dom natural que Deus te deu, amém? Você desenvolve.
Então deixa Deus te usar aqui na casa dele. Tem pessoas aqui com dons maravilhosos, dons naturais que o Senhor quer usar na casa dele. Amém? Para a glória e para engrandecer o Senhor. Não para te engrandecer. Amém? Isso, irmão. Mas Deus vai falar que Pedro saiu ali triste e entendeu. Pedro poderia ter saído da igreja ou não poderia ter saído? Eu neguei Jesus e errei. Vou fazer uma forca e vou acabar com a minha vida. Quem fez isso? Judas. Judas, ele pensava que talvez ele entregou ali Jesus, mas não pensava que Jesus seria morto. Talvez pensava que seria preso, ou ele queria, né? Alguns estudiosos falam que Judas, ele só queria inflamar Jesus para que Jesus se mostrasse que ele é o Rei da Glória e lutar contra o povo judeu, contra o governo naquela época, né? E se manifestar como o Messias. Mas ainda não é hora. Ainda não é hora. Até Jesus, irmão, não que eu vou dizer que Jesus não estava maduro, mas tem coisas que não estão na hora de ser colhidas. Uma boa fruta, se você comer ela fora do tempo, ela não vai trazer o mesmo efeito que ela traria se ela fosse comida no tempo certo. Amém? Amém. Tem fruta que quando está fora do abacaxi, eu vou citar abacaxi porque tem vezes que eu fico com raiva de mim mesmo quando eu vou comprar abacaxi. Mas agora eu já aprendi. Eu vou comprar abacaxi, eu falei, isso aqui está beleza. E aí eu levo para casa e fico olhando, será que está bom de cortar ou não? Porque não dá para olhar dentro do abacaxi. Ou dá para olhar? Não dá, né? Igual panela de pressão. Quando os homens vão cozinhar, pessoas chegam em mim e falam, eu não consigo cozinhar na panela de pressão. Por quê? Porque não dá para olhar lá dentro se está bom. Meu, balança a panela, vê se tem água ainda. Olha a dica aqui para vocês cozinharem. Levanta a panela, balança, vê se não tem muita água e depois deixa lá de novo. Aí você vai ver. Não enche muito essa panela, pelo amor de Deus, de água, porque senão estoura. Amém? Tem 2 pontinhos lá do parafuso, não deixa passar daquela parte lá, deixa a água até mais ou menos ali. Então você vai ter problema depois. Amém? Então assim não dá para ver abacaxi. Então quando eu corto o abacaxi fora do tempo que eu vou comer, o negócio parece um limão. Mas eu comprei abacaxi, mas fica gosto de limão. Carambola, eu tenho que botar açúcar no abacaxi. Mas agora tem acertado, o abacaxi tem que estar um pouco amarelo. Nossa, eu já sabia disso, mas eu não. Ele está amarelo por fora para poder estar bacana. Então você comer, agora eu não erro mais. Amém? É igual. Então tem coisas que fora do tempo Jesus falou, ainda não é hora, ainda não é hora. Talvez Judas pudesse ter pensado isso, mas Judas também não estava pronto. E ali quando ele viu que Jesus foi morto, que ele viu que por causa dele Jesus foi entregue, ele se entristeceu e foi olhar e tirou a própria vida. Pedro poderia ter falado a mesma coisa, Senhor, por quê? Porque João estava ali do lado. Por que ele também não pôde ficar ali do lado? Teve tanto beijo, Pedro era muito conhecido, eu imagino que Pedro talvez pudesse ser tão conhecido quanto João, né? Não sei, ele pescava, vendia o peixe de manhã, então eles eram conhecidos. Tanto que quando as pessoas chegavam nele e falavam, você fala que nem eles. Irmão, vai chegar um momento quando você estiver pronto, você vai falar que nem o Espírito Santo. As pessoas, quando você falar, vai ver virtude no que você fala. As pessoas, quando pedir para você orar por elas, do jeito que você vai falar com ela, fala assim, essa pessoa é uma mulher de Deus, esse homem é um homem de Deus, ele está diferente, né? Pessoas, quando descem as águas, na cabeça dela vira uma chavinha e fala assim, agora você vai ter que ser diferente, né? Já era para estar diferente, mas aí ele tem a chavinha que vira só na hora que desce as águas, que a água bate lá dentro, dá uma desenferrujada, né? Lava ali, e a chavinha vira, ele fala, não, você vai ser diferente. E as pessoas começam a perceber a diferença da pessoa, começam a ver que você já está falando como Jesus, e aí tem um momento que você não consegue esconder, né? A palavra de Deus diz que, acho que é a candeeira, como se fosse a luz, né? Ela não pode ser lançada debaixo da cama, vai ser vista, a luz vai clarear. Então você, quando você é de Deus, você vai brilhar em qualquer lugar. Mesmo que você queira se esconder, você vai brilhar em qualquer lugar. Amém? Então ali Pedro sai, mas ele não se mata. Ele chora, ele sofre. Você sofre, você chora, você passa por momentos difíceis, onde você até às vezes fala, Deus, por que eu estou passando isso? Eu até falei isso na mensagem passada, que a gente só põe a culpa em Deus. A gente não fala, inimigo, por que eu estou passando por isso? Eu vou orar para que Deus venha te queimar, para você nunca mais deixar passar por isso. A gente sempre fala, Deus, por quê? Deus, por quê? Deus, por quê? Estou mentindo? Amém? A gente sempre procura um culpado. Eu tenho ensinado isso também que ele está dormindo. Eu ensinado isso para o meu filho. Você não pode ficar procurando culpado pelo que você fez. Foi você que fez. Não, pai, mas a culpa é sua. Por quê? Aí não consegue explicar.
Não consegue explicar. Isso é terrível. Amém? Porque a gente sempre tem que ter um pensamento onde o Senhor, Ele corrige a quem Ele ama. E por mais que você ache que você não fez errado, que era o que eu estava tentando botar na cabeça do filho, você errou, você vai ter que colher o castigo, vai ficar sem computador até 2030. Mas não dá para deixar. E aí, não, pai, então Deus é assim, você vai colher. E às vezes você passa por um momento difícil, mas você não lembra o que você plantou lá atrás. Hoje eu estou passando necessidade, mas é uma oportunidade para você estudar e você não estudou. Hoje eu estou passando por isso, é a oportunidade de você fazer algo diferente e você não fez. Hoje eu estou triste, não consigo fazer obra na casa do Senhor, não fiz nada. Mas você deu problema quando você estava no grupo. E você saiu do grupo porque você saiu chateadinho. Saiu mimimi. Não quero mais sair mimimi. Deu problema. E hoje você não consegue voltar. Amém? Acontece isso. Acontece. Amém? Para encerrar. E ali o Senhor, o trigo deu, ali Cristo falou assim: Pedro, Satanás te pediu para se andar, mas eu roguei ao Pai e não deixei, para se andar como o trigo, porque o trigo ele tem um processo. Quando o trigo está maduro, meu irmão, ele solta da casca, amém? Então ele balança, ele tem um barulhinho. O joio não, o joio é vazio. O joio ele é vazio, ele não tem casca, ele só cresce como se fosse um pedaço de capim, mas quando ele está novo, ele é muito parecido com o trigo, por isso convém que eles cresçam juntos. Porque no grande dia vai dar para separar. Por quê? Porque o trigo ele floresce e ele cria espigas, né? Ele fica um pouco mais robusto do que o joio. Você consegue decifrar o trigo depois que ele está maduro. Amém? Teu irmão te dá muito problema, mas na hora que ele amadurecer, ele vai ser uma bênção. O teu dessa mensagem hoje é: suporte o teu irmão até ele amadurecer. É difícil. Muitas das vezes tem joio que se comporta como trigo maduro. Eita Deus! Parece que é trigo, mas é joio. E a gente vai suportando, irmão. Não adianta. Deixa crescer. Mas vai atrapalhar o trigo, irmão? Joio não atrapalha o trigo. Joio é vazio. Joio não interfere no crescimento do trigo. Ele não vai interferir. Não, mas eu tenho que arrancar. Não. Quem plantou o trigo? Foi o Senhor, não foi? Quem plantou o joio? Que fala aqui? O inimigo? Então ele que colhe. Ele que colhe o que ele plantou. Não sou eu que vou ficar colhendo, fazendo colheita de Satanás. Amém? Não sou eu que vou ficar colhendo. Não, porque ele errou, porque isso aqui que está fazendo errado. Irmão, para que você tem que colher o joio? Deixa que Satanás colhe. Foi ele que plantou, não foi? Porque a palavra de Deus diz: aquele que plantar, certamente ceifará, não é isso? Então deixa que ele colhe. Se ele plantou o joio dentro da igreja, ele que colhe depois. Porque uma coisa que eu falo, irmão: na peneira de Deus só passam os que são de Deus. Tem muitos processos na vida do crente que é feito uma peneira. E você percebe, quando você cria um grupo, você fala assim: horário de ensaio é tal hora. Pastor, eu não posso. Amém, irmão. Deus abençoe. Não, pastor, eu posso tal dia. Amém, irmão. Deus abençoe. Pastor, mas eu posso sábado. Mas o grupo não, irmão. O horário é esse. É a peneira de Deus. Você não está pronto para participar daquele grupo nesse momento. Não tenta mudar o sistema de onde você está querendo entrar. Você chega na tua empresa, você manda no seu chefe? Manda ou não manda? Estão com medo, né? Tem medo de mandar no chefe? Você não manda no seu chefe. Por que aqui na casa de Deus você quer mandar no horário que Deus estabeleceu para trabalhar? Por que aqui você quer escolher? Você não pode escolher. Pastor, eu escolho porque é voluntário. A salvação é de graça. Deus não cobra para te salvar. A salvação é de graça. O trabalho é voluntário? É. E o que o nosso presidente sempre fala: eles são irmãos que trabalham, mas é voluntário. A gente tem um presidente, não vou puxar saco não, pastor, mas a gente tem um presidente maravilhoso, que ele entende até onde você vai, ele entende o homem, entende o coração, porque ele trabalha segundo o coração de Deus. Ele falou: olha, é voluntário. É, pastor, é voluntário, sim, mas a salvação é de graça. Deus não cobra. E nós, por gratidão, se cobrássemos para fazer o trabalho na casa do Senhor, seríamos ingratos. Concorda comigo? Amém? Tem alguém aí?
Como diz o pastor Luciano, tem alguém aí? Amém? A palavra de Deus é simples, a gente é que complica, para a gente viver a transformação do Senhor. Já indo para o final, onde eu parei no processo do trigo, amém? E ali Deus fala que pediu para peneirar. O que é o processo da peneira? O trigo, quando ele solta na casca, amém? Ele balança, ele faz um barulho. Balança o teu irmão aí, você está fazendo barulho. Você me falou ai. É isso, eu ouvi isso de uma pastora. Balança o teu irmão, é interessante isso aí. Então assim, quando você está pronto, e como eu falei no começo, que essa casca é como se fosse o mundo, é aquilo que você está preso ao carro, a isso, aquilo, e Deus está me moldando também, amém? Esses dias meu carro foi amassado, eu falei, amém, deixa amassar, depois arruma. Se fosse um tempo anterior, eu falava, vou ter que arrumar isso agora, que eu não gosto de andar com isso aqui assim e tal. Estava preso aquilo, e Deus tem transformado. Mas o Senhor pastor, você é perfeito. Quem disse que eu sou perfeito? Está escrito lá que eu tenho que ser perfeito? Não, está escrito que eu tenho que ordenar bem a minha casa e ser um servo de Deus, sim, amém? Mas eu peco, eu falho, igual a vocês, como eu sempre falo isso aqui, eu estou sujeito ao erro. É por isso que muitos pastores caem, porque às vezes ele acha que ele é um semideus, ele não pode errar. Não pode, não deve, mas às vezes cai no erro e às vezes não entende. Mas Pedro, ele teve, quando o Senhor entendeu ali, que Pedro, quando ele olhou Jesus ali, ele entendeu, chorou, amém? E o trigo, quando ele está pronto, ele balança na casca, amém? E ele está pronto para passar na peneira, porque a peneira ela fere a casca, amém? E quebrando aquela casca, o trigo pode sair. O que Cristo estava pedindo? Cristo falou assim, olha, eu roguei ao Pai para não deixar você passar na peneira. Por quê? Porque muitas das vezes, se você não está pronto para passar pela provação, você desiste, você morre espiritualmente. Então às vezes você quer entrar em um processo, um exemplo simples, às vezes você fala, não, eu quero entrar nesse grupo, eu quero trabalhar no grupo. Aí você entra no grupo. Eu vou citar minha mãe, como ela não está aqui. Minha mãe, ela era de uma igreja grande, muito grande, e ela falou assim, eu quero entrar no grupo, no corpo do diaconato. Tá bem, toda terça-feira você tem que vir para cá para poder ter a aula e tudo, para depois você entrar. Ela começou a ir nas terças, e começou a ver coisas que ela nunca viu na vida, pessoas falando mal, porque minha mãe ela só ia na igreja, ela era tipo aquela, ela ia na televisão, ela acompanhava 100%, aí no domingo ela ia, entrava, ouvia a palavra, mas não conhecia ninguém na igreja, uma igreja muito grande, não conhecia ninguém, e saía. Aí eu falei, mãe, quando a senhora entra na igreja, começa a trabalhar, você vai conhecer mais pessoas. Eu até indiquei para ela, vai lá, tenta fazer alguma coisa para a senhora se sentir melhor. E ela foi, e ela pediu para entrar, melhor de oração e tudo, e ela começou a participar. Só que durante esse processo, ela começou a ouvir muita conversa, muitas coisas, que aquilo começou a ferir ela, porque ela não estava pronta para estar naquele grupo, naquele momento. Pessoas falando de fulano, falando de ciclano, e falava isso, ela ficava horrorizada, e falava, esse povo não é crente não, será que eu estou no endereço certo que tinha que ter a aula? Ela ficava assustada e veio falar comigo, filho, eu não vou participar disso. Por quê, mãe? Não dá, filho. Eles falam muita coisa, fala disso, fala daquilo, eu não entendo nada, e fala mal de um, fala mal de outro, mas mãe, é mal mesmo? Olha, filho, eu acho que é mal, porque ele fala disso, cita isso, cita aquilo, não estava pronta para estar no grupo. Amém? Então assim, ela foi ferida na casca, foi ferida ali, mas ela não estava pronta para ser tirada, para trabalhar. E minha mãe, ela ora, ela faz tudo, mas ela não consegue assumir nenhum trabalho na igreja, porque começa a ser um coral. Irmão, no coral minha mãe dava problema, tá gravando. Um simples coral minha mãe dava trabalho, porque a irmã fazia ninguém, ela falava, gente, não é assim, tem que ser melhor, porque minha mãe, assim, ela quer fazer por cima, mas ela quer perfeição. Ela não entende que tem irmão que não sabe cantar, mas está no coral porque quer agradar o Senhor. Tem irmão que não sabe fazer alguma coisa, mas ele quer fazer porque ele quer agradar o Senhor. O Senhor não vai recusar a tua adoração, amém? Se o pessoal do louvor fosse falar assim, não, gente, para que vocês estão cantando ruim demais, deixa só eu cantar aqui, não ia ser constrangedor? E quando o Nil está aqui, tá bom. Entende? Não é assim, amém? Então tudo tem que ser no seu tempo, no tempo da maturidade, no tempo da maturação. E o Senhor Jesus, ele entendeu isso, ou melhor, Pedro entendeu, e assim veio na cabeça dele e falou, realmente eu não estava pronto, quando ele negou ao Senhor Jesus. Ele entendeu quando Jesus volta e vê que Pedro realmente, só para finalizar esse processo aqui, a gente vai entrar nessa parte, quando o Senhor volta e vê que realmente não era o tempo de Pedro realmente passar na peneira, era isso que o Senhor queria falar.
Se ele deixa Satanás passar Pedro na peneira, ele poderia ter morrido. Judas foi para a peneira, não sei, mas ele passou por um processo onde ele não aguentou e ele se matou. Amém? Mas Jesus falou: não, espera mais um pouco, o Senhor investe em você. Amém? Então não pense que você passa por uma prova, que você não está pronto. O Senhor só quer aflorar, amém, aquele dom que Deus colocou na tua vida. Se hoje você está passando por um momento difícil, passe com louvor, adore ao Senhor, porque o Senhor sabe que você vai conseguir passar, porque você é o investimento do Senhor. O Senhor sabe a hora certa de passar a peneira. O Senhor sabe a hora certa. O louvor pode subir. O Senhor sabe a hora de passar a peneira. E se hoje, meu irmão, você está sendo peneirado, aguenta firme. Aguenta firme, porque se você estiver pronto para sair dessa casca, você só tem bênção para colher na tua vida. Amém? O Espírito do Senhor, Ele está falando aqui para pessoas: suporte o teu irmão mais um pouco, ele é trigo novo. Ele é trigo novo. Deus falou comigo com relação ao meu filho. Eu tirei ele do castigo, que eu não aguentava mais na minha cabeça. Posso jogar? Posso jogar? Posso jogar agora? Posso jogar agora? Posso jogar? Posso jogar? Ele vira e faz assim para me deixar mais louco ainda. Eu fechava a porta e ficava: pai, posso jogar? Eu pirando no quarto, eu não vou aguentar esse menino, meu Deus do céu. Eu falei: ó, cuida lá do teu filho, esse filho não é não. Dá trabalho, trigo novo. Então, meu irmão, principalmente para a liderança, tem gente que dá trabalho, mas vai ser uma bênção quando amadurecer. A vida não está aqui, você acha que você está falando: tá vendo, você me deu trabalho, estava apontando para mim. Amém? Nem sempre quando você discorda, você está certo. Pastor, e se eu estiver certo? Irmão, Deus, Ele é Deus da verdade. Se você estiver certo, com o tempo, a tua verdade ela vai florescer, vai aparecer, as pessoas vão chegar só: você estava certo. E é tão bom quando a gente ouve isso, né? A lei estava certa? Eu ouvi muito isso, não ouço mais porque foi todo mundo embora para o Maranhão, mas eu ouvi muito isso das minhas irmãs, da minha mãe. Eu falava: não vai por esse caminho, não vai por esse caminho, não, mas porque está na hora. Aí quando der errado, aí volta: você estava certo. Eu falei assim: mais um ponto para mim. Falei. Então quando você tomar uma decisão, pense primeiro e fala assim: eu estou pronto para isso, Senhor. Senhor, meu irmão está me incomodando, está fazendo isso, será que ele vai dar problema para sempre? Não, irmão, nada é para sempre. Nada é para sempre. Tudo na vida é momentâneo. Tudo é passageiro. A tua vida nesse mundo é passageira. A tua vida nesse mundo é passageira, é só um sopro. Amém? O vento vai vir, a tempestade vai vir, o vento vai bater, vai levar o joio, vai levar a casca, e só você vai ficar. Só o fruto do Senhor. Amém? Você é uma bênção. Fala para o teu irmão: você é uma bênção. Nós somos uma bênção do Senhor Jesus. Coloque-se de pé. Vamos adorar o Senhor. Vamos orar um pouquinho da tempo.